Olá, sou o professor Joniero Rubim de Souza, ministrarei a disciplina Inglês Técnico e Científico aos alunos e alunas do curso Licenciatura em Matemática e esta é a nossa aula de abertura. Primeiramente farei uma breve apresentação. Sou doutorando em Educação pela FAED UFGD, sou mestre em Turismo e Hotelaria pela Univale, especialista em Educação à Distância FARESE, licenciado em Letras Português, Inglês e Respectivas Literaturas pela UEMA, sou professor de Língua Inglesa do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do IFMA Campus Barreirinhas, atuei nos campi Imperatriz e Caxias, ministro disciplinas nos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo, bem como nos cursos técnicos do campus. Passemos agora as nossas boas-vindas. Caros alunos, caras alunas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa disciplina de Inglês Técnico e Científico, um componente curricular fundamental para a sua formação docente. Nela, exploraremos as principais técnicas para a leitura de textos em inglês, especialmente focados na área da matemática. A aplicação correta dessas técnicas será essencial não apenas para a compreensão de artigos científicos, mas também como suporte importante para aqueles que desejam realizar a prova de proficiência, visando ingressar em programas de pós-graduação, seja em nível de mestrado ou doutorado. Espero que, através dos conteúdos e atividades propostos, todas possam ter uma jornada enriquecedora, repleta de desafios estimulantes. Desejo a vocês um percurso acadêmico prazeroso e repleto de sucesso. Bom trabalho! Passemos ao nosso plano de ensino. Primeiramente, temos a ementa da disciplina. Ela pode ser acessada na página do IFMA, Campus São João dos Patos. Vocês terão acesso ao PPC, que é o Plano Pedagógico de Curso, e lá vocês encontrarão a ementa da disciplina, bem como das demais disciplinas do curso de vocês. Palavras repetidas, informação não verbal, palavras conhecidas, skimming, scanning and prediction, uso de dicionário, afixos, nominal group, contextual reference, linking words, imperative and passive voice. O objetivo geral da disciplina Inglês Técnico e Científico é utilizar técnicas de leitura da disciplina como meio de acesso, compreensão e interpretação de textos na área da matemática e afins, contribuindo para a sua formação docente crítica, inovadora e comprometida com a construção de uma sociedade justa, inclusiva e sustentável. Passemos aos conteúdos da unidade 1, que nós vamos chamar de Reading Strategies 1, Estratégia de Leitura 1. Então, nós temos Non-Verbal Information, que no inglês instrumental brasileiro nós chamamos de informação não verbal. Temos transparent words, ou alguns chamam de cognates, e aqui na nossa ementa nós temos a seguinte cunhagem: palavras transparentes, palavras conhecidas, non-words, palavras repetidas, repeated words. Então essas três estratégias serão ministradas na unidade 1. O objetivo da primeira é desenvolver habilidades para interpretar corretamente informações apresentadas de forma não verbal em textos técnicos e científicos, integrando-as ao entendimento global do texto. Objetivo das palavras da técnica palavras transparentes: identificar e aplicar palavras cognatas para melhorar a compreensão de textos em inglês técnico e científico, facilitando o acesso ao conhecimento específico da área de matemática. Palavras conhecidas: utilizar o conhecimento prévio e estratégias de contexto para reconhecer e entender palavras conhecidas, ampliando o vocabulário ativo e passivo. E o objetivo da técnica palavras repetidas: identificar e compreender o significado e a função de palavras repetidas em textos técnicos e científicos, facilitando a compreensão geral do texto. Unidade 2. Para a estratégia skimming,
nós temos o seguinte objetivo: usar as técnicas de skimming para identificar a ideia principal e os pontos-chave de texto técnico-científico, melhorando a eficiência da leitura. Para a técnica scanning, desenvolver a capacidade de utilizar a técnica scanning para encontrar rapidamente informações específicas em textos, aumentando sua eficiência na leitura. Utilizar seu conhecimento prévio para antecipar conteúdos e melhorar a compreensão de textos em inglês técnico-científico, especialmente na área da matemática, é o objetivo específico da estratégia de leitura Prior Knowledge, que seria conhecimento prévio, aqui de número 7. E fechando, então, o bloco da unidade 2, nós temos aprimorar a habilidade de identificar palavras-chave em questões para eficientemente localizar informações relevantes em textos em inglês técnico-científico. Então, esta é que vai fechar aqui com a estratégia número 8. Antes de passarmos à unidade 3, eu gostaria de dizer que a técnica ou estratégia de leitura, indexação de questões, ela é um complemento da técnica número 6, scanning. Então, quando eu for ministrar a aula para vocês perceberão que a técnica de número 8, ela complementa o trabalho da técnica de número 6. Passemos aos conteúdos da unidade 3. Primeiro objetivo específico da técnica chamada inferência, aqui no português bem falado, e uma cunhagem no inglês instrumental brasileiro, inferência. Aprimorar a habilidade de inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas em textos em inglês técnico e científico através do contexto. Então, a inferência é aquela técnica que vai propiciar o aluno, a aluna, a deduzir, entre aspas, a inferir pelo contexto o enunciado, o significado de uma palavra que não é nem cognata e que nem faz parte do conhecimento prévio. Linking words. Desenvolver a compreensão dos estudantes sobre o uso de palavras de ligação para estruturar logicamente argumentos e ideias, facilitando a leitura e produção de textos coesos. Técnica 11. Identificar os afixos em palavras técnicas e científicas, facilitando a dedução de significados e ampliando o vocabulário. E, por fim, compreender o uso de grupos nominais, melhorando a precisão na interpretação de textos técnicos e científicos em inglês. Então, nós passaremos aos procedimentos de ensino. O primeiro deles são as aulas expositivas em vídeo, são as videoaulas, não é? Depois teremos estudo de materiais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem do IFMA, né, no AVA. Resolução de atividades também que serão postadas por mim e pelos tutores lá no AVA. Participação em web conference, fóruns e chats. Nós faremos 3 web conferences. Nós teremos uma aula comigo síncrona, onde vocês poderão tirar dúvidas. Nós teremos uma aula ao término de cada unidade. Então, são 3 unidades. Ao término de cada unidade, nós teremos uma aula síncrona, uma web conference, onde vocês poderão interagir comigo, né, e tirar dúvidas acerca dos conteúdos. Então, serão 3 momentos síncronos com vocês. Participação na atividade prática. Aqui, agora, no final desta videoaula de abertura, eu farei a explicação, né, passarei informações com mais detalhes sobre esta atividade prática e resolução de avaliações presenciais. Muito bem, a avaliação, na unidade 1 nós faremos um fórum avaliativo, unidade 2, atividade de envio de arquivo único e unidade 3, questionário online. Os recursos utilizados serão as ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem, do AVA, vídeos e textos. Aqui estão as referências. Elas foram extraídas do PPC de curso, né, do curso de licenciatura em matemática,
que é disponibilizado lá na página do campus IFMA São João dos Patos. 3 sugestões importantes, tá? Vejam esse gato papirão, não é? Então, torna-se essencial a revisão do conteúdo abordado nas videoaulas, esforçando-se para completar as atividades sugeridas. É importante também revisitar os exercícios realizados tanto no ambiente de aprendizado ou de aprendizagem virtual, quanto nas sessões presenciais, anotando os conceitos-chave. Segunda sugestão importante: as sessões educativas servirão apenas como uma direção e, por si só, não assegurarão uma compreensão profunda do material. Dessa forma, sua dedicação e concentração serão fundamentais. Entendeu aí, jovem? Sim, não é? E, por último, não queremos que vocês chorem como esse menino. Não fiquem assim. Por isso, eu digo, é fundamental cumprir os prazos das atividades e evitar o acúmulo de matéria. Manter-se organizado para atualizar as tarefas é a estratégia mais eficaz. Passemos, então, à nossa atividade presencial, algumas informações. Primeiro, o objetivo dela é compreender a relevância do inglês instrumental nos ambientes acadêmico e profissional, além de reconhecer e aplicar o uso de estrangeirismos e empréstimos linguísticos de maneira eficaz. Procedimentos, não fiquem assim como esta garotinha do meme, vou explicar. Vamos dividir, então, esta atividade presencial em 3 momentos. Primeiro, os alunos em duplas farão uma tempestade de ideias, que aqui eu chamo de brainstorming, e serão perguntados acerca de o que é inglês instrumental, o que vem na tua cabeça. Não vale pesquisar antes, hein, gente? Tá? Deixe para pensar isso somente no momento. E farão a leitura do texto, o que é inglês instrumental, respondendo na sequência a algumas questões, tá? E o gabarito, né, estará com o tutor ou a tutora no momento com vocês. A segunda parte da aula presencial, ela se constitui de uma tradução e aplicação. Então, vocês terão acesso ao texto novamente em duplas, intitulado Estrangeirismos, Empréstimos Linguísticos, o que são? Então, as duplas farão a identificação de cada estrangeirismo e colocarão, né, traduzirão, entre aspas, colocarão a versão em português. Vou citar aqui um exemplo, porque vocês já não poderão usar esse exemplo, tá? No dia lá. Um aluno meu me procurou e disse assim: professor, roubaram minha bike. Veja, eu falei, como assim? Não é bicicleta? Como ele fala bike? Então, esse é um exemplo clássico de estrangeirismo, tá? Vocês farão a leitura desse texto, vão observar que tem vários estrangeirismos, terão que colocar como que se diz, né, o para que serve, ou a versão de cada um em português, como nós usamos cada um deles aqui no Brasil, tá? Na sequência, as duplas serão convidadas a colocar no papel 6 exemplos de estrangeirismos, tá? Também vamos pedir que vocês compartilhem no fórum, eu estarei acompanhando pelo fórum esta aula presencial, atividade presencial, que vocês compartilhem comigo lá e que eu possa, então, dar o meu retorno para vocês. E, por último, reflexão e feedback. Haverá uma discussão em grupos de até 5 alunos e alunas para discutir dúvidas, dificuldades e insights que tiveram durante esta primeira aula, essa primeira atividade presencial. Cada grupo vai colocar, né, vai expor as suas conclusões para o tutor e os colegas e o professor que estará no fórum, e ela será baseada na participação ativa nas discussões, a avaliação, na precisão das respostas e também na qualidade das traduções, das versões que vocês escreverão e também na combinação fórum no aula. Gente, eu quero dizer a vocês, thank you very much, muito obrigado pela atenção de vocês. Estaremos super juntos até o final, aqui na disciplina, com a disciplina Inglês Técnico e Científicos. Fiquem com Deus e até a próxima aula
se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado.